Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Agora damos destaque aqui nos nossos boletins ao setor sucroenergético e agora uma pauta bastante interessante que vem do Instituto Agronômico de Campinas, que é uma pesquisa da doutora Regina Célia de Matos Pires, que é através do sensoriamento remoto busca avaliar aí o estado hídrico da cana. Para saber mais sobre essa pesquisa que está em desenvolvimento, é uma pesquisa super recente, a gente então vai conversar com a doutora Regina para saber sobre este marco aí, né, doutora? Me parece que poucas pesquisas, né, no Brasil tentam fazer essa correlação. Queria saber como é que vocês estão trabalhando aí nesse projeto. Boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde a todos que nos ouvem, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando, trocando ideias e da gente trazer para vocês um pouquinho daquilo que a gente tem enfocado aí nas nossas pesquisas, nos nossos projetos, tá? Essa tecnologia, né, o uso de imagens na agricultura, não só na agricultura, mas em outros setores, ela tem crescido muito, e na agricultura de forma bastante expressiva, né? O que a gente está buscando nessa pesquisa especificamente, ela trata de algo, a gente busca uma correlação, a gente pode ter, dependendo da câmera que a gente utiliza, diferentes tipos de informação, né? Mas nesse caso específico, em que a gente usa uma câmera multispectral e uma câmera termométrica, né? Termográfica, perdão, o que a gente está buscando é obter uma correlação do que a gente tem nessas imagens, né? O que a gente consegue adquirir através dessas imagens, com o estado hídrico da planta. Então, o que é que a gente utiliza, né? É um estudo, a gente iniciou esse trabalho agora no segundo semestre de 2020, né? E o que a gente busca com isso, né? Então, a gente tem uma área irrigada, inclusive com uma irrigação deficitária, e uma área de sequeiro de cana-de-açúcar, né? E o que a gente faz com isso? A gente passa esse veículo aéreo não tripulado, né, com as várias câmeras, e com a termográfica, o que é que a gente vai obter? A temperatura da superfície, né? E a gente consegue obter, como ela é uma câmera radiométrica, em que a gente consegue, através de sobreposição e da própria precisão e sensibilidade que ela tem, cada pixel aí vai ter em torno de 4 centímetros. Em cada um deles a gente consegue saber o valor da temperatura da superfície. Então, isso nos ajuda, isso reflete, em termos de planta, né? A temperatura da superfície das plantas, ela é também um indicador do estado hídrico dessa planta. Então, se ela está sob estresse ou não. Então, o que a gente busca quando a gente faz um monitoramento de uma área de sequeiro e de uma área irrigada? Claro, a gente obteve diferenças na temperatura do dossel vegetativo, das plantas, né? E essa diferença de temperatura, o que a gente observa? Temperaturas maiores nas plantas que estão sob deficiência hídrica e menor nas plantas irrigadas, né? Isso a gente busca correlacionar com o valor da temperatura do ambiente nos horários em que a gente faz o voo e também com o estado hídrico da planta, caracterizando o potencial de água das folhas, caracterizando a disponibilidade de água do solo nesse dia, né? E com isso a gente quer correlacionar como é que a gente pode entender essas diferenças de temperatura e associar ao estado hídrico da planta. Tudo isso buscando, né, fornecer subsídios para que, num futuro, né, nós estamos, claro, iniciando esse processo, a gente tem que realizar um grande número de voos e de avaliações para conseguir verificar se existe uma boa correlação, se essa correlação é boa ou não, ou em que a gente precisa melhorar, mas o nosso objetivo é que o produtor, né, ele possa ter uma ferramenta de tomada de decisão na mão dele que seja um indicador para que ele saiba se essa cultura
está sob deficiência hídrica ou não, qual a intensidade dessa deficiência hídrica, né? Se ele pode utilizar isso para manejo de irrigação ou não. Em que faixas de variação de deficiência hídrica eu consigo classificar essas imagens e associar essa correlação. Então, a gente quer, na verdade, nosso objetivo principal é fornecer para o setor produtivo ferramentas que os ajudem à tomada de decisão nas práticas agrícolas. Certamente. Hoje existe, né, a gente sabe que o setor ele tem um grande aparato tecnológico, né, existe esse monitoramento de condição hídrica, mas através dessa pesquisa, né, ela consegue, né, abrir novos horizontes aí para que o setor consiga utilizar de uma estratégia mais eficiente, até levando em conta as áreas de cana que nós temos, né? Principalmente no estado de São Paulo. São grandes extensões, né, doutora? Seria um pouco isso também? Também, claro, claro. Veja, se você fizer um levantamento, você vai ver que o uso dessas imagens digitais, ela tem crescido bastante no setor sucroenergético, muito mesmo, né? Então, a nossa ideia é agregar indicadores e conhecimento para que essa obtenção de imagens possa levar até eles uma indicação melhor ainda. Então, vamos raciocinar. Se eu tiver que fazer um levantamento do estado hídrico da planta ou da disponibilidade de água desse solo, eu vou ter aí medidas pontuais, em que a gente vai numa determinada região, com algumas amostragens e algumas repetições num dado talhão, para caracterizar esse estado hídrico. A partir do momento que a gente consegue ter uma boa correlação desse estado hídrico com uma imagem, essa imagem ela abrange uma área muito grande, muito maior. Então, é como se a nossa área de amostragem ela passa a ser o todo e não alguns pontos amostrais. Então, ela passa a ter uma representatividade muito importante. Só que para isso a gente precisa procurar entender as relações e a dinâmica, né, que envolve aí a água no sistema solo, planta, atmosfera. Isso é um processo muito dinâmico, né? E com isso, o que a gente quer? Exatamente para que a gente, no futuro, possa fornecer uma ferramenta e que possa ser utilizada aí no sistema de produção e facilitar a vida e potencializar o uso dessas imagens, né, inclusive, no futuro, para o setor. Imagine para grandes áreas como isso pode facilitar e muito, né, as práticas culturais, o manejo, o próprio manejo de irrigação. Com certeza. Regina, fala um pouco para a gente também em relação, qual que seria a relação, na verdade, da irrigação com a produtividade, com a qualidade, né, do produto final. Eu vi aqui que as pesquisas foram feitas em Ribeirão Preto, né, grande polo ali, produtor no estado de São Paulo, né, tem um centro de cana também do IAC lá em Ribeirão Preto. Então, me fala um pouco sobre essa relação, né? Como é que, o quanto a irrigação em propriedades tem reflexo na produtividade e na qualidade do produto. Sim, vamos lá. Inclusive, essa pesquisa, Jonatas, ela é realizada no centro de cana mesmo. É um experimento que a gente tem lá no centro de cana instalado, né? A relação é a seguinte. Veja só, a planta, para ela crescer, se desenvolver, acumular matéria seca e isso tudo resultar em produtividade, ela precisa ter trocas gasosas. Essas trocas gasosas, elas ocorrem através das folhas, pelos estômatos, onde ocorre a perda de água por evaporação, né? A gente tem a perda de água, a transpiração das plantas, tá certo? Que aí é um processo de evaporação. E com isso tem a entrada de CO2 nas plantas, através dos estômatos, e esse CO2 é que é utilizado na fotossíntese para a produção de matéria seca. Então, a partir do momento que você tem restrição de água no solo, que você tem deficiência hídrica, você tem o quê? Fechamento de estômato. Se você tem fechamento de estômato, você tem redução de crescimento. Tá certo? E dependendo da intensidade e a duração dessa deficiência hídrica, você afeta a produção. Então, qual que é o objetivo principal da irrigação, né? É que ela disponibilize a água para o crescimento das plantas e para a produção. É claro que
nosso objetivo principal sempre será o quê? Aumento de produtividade com qualidade adequada, né? E esse aumento de produtividade, ele, principalmente numa cultura como a cana de açúcar, né? A irrigação, ela vai favorecer muito o crescimento da planta e a produção, desde que haja aí disponibilidade de radiação solar, de temperatura, né? E claro que a resposta, a porcentagem de aumento da produtividade em função da irrigação, ela é muito variável de um ano para o outro. Por quê? Porque também é muito variável de um ano para o outro. Não só o volume de chuvas, o total de chuvas, mas principalmente a distribuição em que elas ocorrem. E, além disso, a gente precisa considerar o seguinte: a gente tem solos também com diferentes capacidades de retenção de água no solo. Alguns com capacidade de aproveitar melhor ainda a água das chuvas, né? Com perfil mais profundo, que consegue reter uma boa quantidade de água, outros com uma capacidade de retenção menor. Então, a irrigação, o aumento do interesse da irrigação tem sido por resultados positivos na produtividade, tem sido pela ocorrência pelos cenários climáticos que nós temos observados, né, nos últimos anos. Há uma certa alteração, a gente nota alguns períodos de seca mais extensos ou mais intensos em épocas e regiões que anteriormente não eram tão típicos assim de ocorrer, né? E há necessidade com isso do quê? De um aporte de água para favorecer essa produtividade, inclusive favorecer a produtividade ao longo do período em que as usinas estão abertas aí para o processamento, né, desse material. É um período prolongado e que dentro desse período se encaixa o período de seca, principalmente na região centro-sul. Além disso, outro fator, a cana-de-açúcar também se expandiu para regiões tidas aí como regiões marginais do ponto de vista de disponibilidade de água. Disponibilidade de água, eu vou me referir principalmente à distribuição de água ao longo do ano. Então, forte concentração de chuvas em poucos meses e vários meses sob estresse hídrico, que prejudica muito aí a produção da cana. Então, a água entraria favorecendo, né, complementando as chuvas, né? Claro, a gente sempre tem que considerar as chuvas, porque a gente precisa fazer uso da água na irrigação de forma racional, para evitar sempre o desperdício, né? E também um aspecto interessante na cultura da cana é que, ao final do ciclo, normalmente se busca suspender a irrigação alguns dias antes da colheita. Por quê? Para favorecer, durante esse período, favorecer a concentração de sacarose no colmo. Só que esse estresse hídrico, ele nem pode ser assim tão intenso, senão começa a ter queima, inclusive, desse açúcar na cana, né? Se ela entra num processo, num estado de estresse muito severo, tá certo? Não sei se fui clara aí naquilo que você queria que eu abordasse. Com certeza, com certeza. Importantes informações aqui para a gente, também para os internautas que estão nos acompanhando, né? Para a gente ressaltar a importância dessa pesquisa, né? Ela foi, inclusive, através do artigo, né, premiada já, né? Então, mostrando aí, evidenciando, né, como essa pesquisa é importante, né? Os cenários aí que ela pode, né, desbravar nesse sentido, né, de levantar alternativas para o monitoramento do estado hídrico da cana-de-açúcar através dos VANTs. Fala um pouco sobre esse prêmio, né, que a pesquisa já foi agraciada. Veja só, na verdade foi um trabalho apresentado num congresso, mostrando, né, inclusive no próprio texto do trabalho, a gente cita que é uma pesquisa que está em fase inicial, né, que a gente está iniciando esse trabalho, mas você veja, o fato desse prêmio, ele indica o quê? Ele indica o quão necessário é a gente investir em pesquisas que levem a gente a fornecer ferramentas para a economia do uso da água e, ao mesmo tempo, aí
contribuir com a produtividade da cultura, né? Que é esse o principal objetivo, quer dizer, vamos ir em grandes áreas. Se a gente parar para pensar, né, o nosso país, como você mesmo abordou, se a gente pegar a cana-de-açúcar no estado de São Paulo, por exemplo, né, são extensas as áreas de cana-de-açúcar, não só no estado de São Paulo, como fora, mas principalmente no estado de São Paulo. Quando você passa a ter uma ferramenta na qual você consegue abordar e caracterizar uma grande área e ter com ela uma boa correlação de uma ferramenta que te dê uma tomada de decisão, que te ajude a tomar a decisão de práticas agrícolas, né? Você pode ganhar em produtividade, você pode ganhar na assertividade do seu planejamento e das suas estratégias, dos seus tratos culturais. Seja na sequência de áreas a serem irrigadas, na sequência de áreas a serem colhidas, né? São os mais diferentes aspectos, ou áreas que estão com problema e que às vezes até pela dimensão delas e pelo fato de você não conseguir visualizá-las e entender o que está acontecendo, e essas imagens elas contribuem demais com isso. E a ideia é que a gente não só utilize as imagens na forma como já é bastante utilizada aí atualmente, mas que a gente possa aí avançar e ter ferramentas adicionais para esse setor na utilização dessas imagens, né? Com certeza. Então tá aí Regina Célia de Matos Pires, pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas. Muito obrigado pelas suas informações aqui no site Notícias Agrícolas, viu? E com certeza vamos acompanhar ainda os passos dessa importante pesquisa. Jonatas, eu agradeço muito a oportunidade a você e a todos vocês aí do Notícias Agrícolas. É muito importante isso para a gente, esse contato, né? E essa oportunidade de contar para a sociedade o que a gente vem trabalhando. E é importante colocar também, Jonatas, que esse trabalho ele envolve uma equipe diferente, né? Ele envolve uma equipe com vários pesquisadores, com pós-doutorando, com ex-alunos aí de doutorado ou alunos de doutorado que estão trabalhando aí junto com a gente nessa linha de pesquisa. Então, são várias áreas correlacionadas aí. É toda uma equipe, né? Sou eu que estou aqui hoje, mas tem uma equipe de pessoas trabalhando junto, tá certo? Com certeza. Eu agradeço. Com certeza, ciência é isso, né? Muito obrigado, então, pelas suas informações. Então, aqui a gente falou com a Regina Célia de Matos Pires, ela que deu para a gente algumas informações sobre essa pesquisa que está em andamento lá no Instituto Agronômico de Campinas, que mostra exatamente isso já através de alguns dos seus primeiros indicadores, como o sensoriamento remoto pode auxiliar na avaliação do estado hídrico da cana-de-açúcar. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, muito obrigado. Daqui a pouco tem a sequência aqui dos nossos boletins, tem fechamento de mercado para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.